Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes. Hoje é um dia muito especial, porque nós conseguimos, em pleno fim de ano, né, que tempos, reunir pessoas super especiais para falar sobre um tema importantíssimo, que é a educação decolonial, com enfoque na questão racial. E eu acrescentaria, já que nós estamos aqui entre mulheres, que também vai passar pelas questões de gênero, né, inevitavelmente. Eu sou Eliana Monteiro da Silva, eu sou pianista e pesquisadora colaboradora na ECA USP. Eu represento a Rede Sonora Músicas e Feminismos na Comissão de Direitos Humanos da ECA, que está promovendo esse evento de hoje. Eu faço parte do subgrupo da CDH com as professoras Silvana Garcia, doutora da EAD. Boa noite, Silvana. Boa noite, sejam bem-vindas todas. Com a Andréa Nur, professora doutora do Departamento de Artes Cênicas e do PPGAC ECA USP. Boa noite, Andréa. Boa noite, gente, sejam bem-vindos. E também tem o Celso Luiz de Oliveira Júnior, que infelizmente não pôde estar presente hoje. O nosso subgrupo visa discutir justamente formas decoloniais de educação, pensando em como incluir nos currículos atuais das escolas, das universidades, principalmente, que é o nosso campo aqui, nosso ambiente, incluir bibliografias, métodos e técnicas de ensino mais abrangentes e diversificadas. Nesse sentido, aproveitamos o mês da consciência negra para promover esse debate centrado na questão da negritude no âmbito escolar e acadêmico, por exemplo, né? Questionando se esses programas incluem e trabalham com autores e autoras negras, se existem referências históricas aos eventos, lutas e conquistas da comunidade afrodescendente, às religiões de matriz africana, entre outros aspectos. Claro que para isso nós convidamos pessoas inseridas nesse contexto de maneiras diversas, como, por exemplo, a professora Terezinha Oliveira Santos, a Teca. Seja bem-vinda, Teca. Boa noite a todas, a todos, a todes. A professora Isabel Sete, seja bem-vinda, Bel. Ascensão, Bel. Eu disse boa noite, muito prazer de estar aqui. E a pesquisadora Maria Fernanda Machado, seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, boa noite a todas, a todos. Então, elas vão apresentar as falas em torno de 20 minutos cada, só para a gente ter uma organização, mas assim, de forma bem informal, né? Pretendemos aqui que seja uma conversa entre amigas. E após as 3 apresentações, nós vamos dar início a um debate com perguntas formuladas tanto por nós, integrantes da CDH, como pelas próprias convidadas. Eu acho que a gente pode, né, começar na própria ordem que eu fiz as apresentações. Então, eu chamo a Teca Santos, e como ela se apresenta, né, nas redes, Teca, e eu vou ler algumas linhas do seu extenso currículo. Terezinha Oliveira Santos é natural de Itapetinga, Bahia, é doutora em letras pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, atuou por 20 anos na educação básica de Salvador, Bahia, e desde 2014 é professora adjunta na Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, atuando na graduação e como docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais. É também docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura, PPG-LIM UFBA, líder do grupo de pesquisa Corpos Possíveis, integra o grupo de pesquisa LINCE UFBA e atua como editora-chefe da Sul-Sul, Revista de Ciências Humanas e Sociais da UFOB. Teca, o microfone é seu. Muito obrigada por estar conosco hoje. Muito obrigada. Primeiro, quero pedir licença para fazer uma reverência aos meus e às minhas de ontem, de hoje e os que virão. Este meu currículo, este meu extenso currículo, né, Eliana, como você diz, por si, já é uma transgressão decolonial. Eu considero estas informações muito importantes quando se fala de um corpo negro, um corpo possível, atuando numa graduação, numa pós-graduação, em 2, né, no caso, na UFBA e na Federal do Oeste,
Mas para falar um pouco deste itinerário formativo, eu preciso fazer aqui, então, como que eu vou dizer? Eu vou fazer aqui, então, uma transgressão, como bem diz Bell Hooks, né, Fernanda Bell Hooks, que é ensinando a transgredir. E nessa transgressão, eu quero compartilhar com vocês, né, algumas mudanças que eu venho colocando na minha fala, no meu currículo em si, nas minhas pesquisas, porque toda vez que eu tinha que falar, o que eu tenho que falar a respeito desses processos formativos, eu só falo de dor. E a inescapável condição deste corpo negro, ao falar de si, infelizmente, nós temos que falar de dor. Em especial, pessoas na minha idade, eu tenho 59 anos, e chegar a estes lugares, nós chegamos um pouco tardiamente em relação a percursos formativos, por conta de várias e várias lutas. Então, por si só, a minha fala eu considero uma fala ou, sem pretensão, uma aula daquilo que eu posso falar do meu percurso, da minha maneira de trabalhar e de como que eu cheguei a este lugar que eu represento hoje. Para fazer isso, eu venho desde 2000, num processo de tornar-se negra, como bem disse Neuza Souza Santos, e este tornar-se negra, ele aconteceu numa sala de aula da educação de jovens e adultos, aqui na escola da periferia de Salvador. E aí, vamos pensar, falar que eu estou em Salvador significa dizer que eu estou na cidade mais negra fora de África. E parece fácil falar em negritude, ou parece que é fácil falar em negritude numa cidade mais negra fora de África. E aí nós temos uma complexidade. Ao falar de negritude, que é um termo polissêmico, e posso dizer polêmico, a pergunta seria quem é negro e onde que a pessoa é negra e quando que ela é negra, nessa questão de miscigenação, não é? Então, aqui no caso, se eu fosse fazer uma descrição visual, que eu devo fazer no caso aqui, eu sou uma mulher negra de pele retinta, cabelo crespíssimo, e estou aqui neste caso, né, com um echarpe, com um vestido claro, atrás de mim tem algumas estatuetas, algumas pessoas quando chegam perguntam se são orixás, não são orixás, porque são representações de corpos femininos, mas não são orixás. E eu estou falando, se alguém pergunta se é orixá, porque quando se fala em negritude ou pessoa negra, parece que automaticamente eu tenho que pertencer a uma religião de matriz africana. Então, quando se fala em negritude, nós temos aí uma questão de etnicidades diferentes. Nem todas as pessoas negras vivem a negritude de maneira igual. Não é um grupo coeso. Então, já temos um ponto que seria um ponto a discutir com o termo negritude, e no caso, se fôssemos discutir aqui em Salvador, tínhamos que perguntar em qual bairro se vive essa negritude de maneira mais plena. Poderíamos dizer, então, vamos viver a negritude de maneira mais plena no bairro da Liberdade, de onde sai o blocos de carnaval, ou blocos ligados à questão mais que trabalha a questão racial, a questão negra. Então, nós temos lugares geopolíticos de negritude, então não seria um termo coeso. Então, ponto. Então, mas voltando à minha questão. Então, morando em Salvador, na periferia de Salvador, dando aula em Salvador, eu vou começar um processo de descolonização, já buscando aqui o termo, né, estudos decoloniais ou estudos descoloniais. Eu vou começar uma descolonização mental dentro de uma sala de aula da educação de jovens e adultos. Por quê? Porque eu estava ali como professora da língua portuguesa. E como professora de língua portuguesa, eu tinha um processo complexo para resolver e eu não percebia, porque eu era só a professora de língua portuguesa como uma entidade que não tinha corpo,
que não tinha cor, porque era só uma docente, a professora respeitada de língua portuguesa. E agarrava-me a isso na ideia de ensinar a língua portuguesa como um trunfo, porque é a língua do desejo para algumas pessoas e muitas pessoas. Mesmo que o aluno perguntasse, quando eu chegava logo assim à sala de aula ou à escola, ele não me conhecia, se eu ensinava geografia ou matemática, não desmerecendo, não colocando isso em uma questão menor, mas nunca era a língua portuguesa. Depois que eu vou percebendo estas questões. Mas então eu quero falar um pouco desse processo de descolonização mental, porque só daí eu posso falar depois em maneiras de dar aula, em como que eu mudei minha prática e como que eu me tornei uma professora hoje que discute o letramento racial crítico. Eu preciso falar um pouco desse processo anterior, então eu vou lançar este olhar para este lugar do passado, né, essa questão do passado, para depois chegar a essa questão do hoje, esse lugar aqui do hoje. E de estar aqui com vocês, compartilhando aqui essas reflexões. Eu ensinava a língua portuguesa na educação de jovens e adultos, eu não via os alunos, eu tinha ali várias pessoas, mas para mim era tudo igual, eu não via. Tem um autor, o Silvio Galo, salvo engano, que ele chama isso de daltonismo cultural. Eu não via a sala de aula. Eu, dando aula na educação de jovens e adultos, nós temos um processo também que é muito crítico em relação ao currículo. O professor passa por turno noturno sem saber como dar aula para esse grupo de alunos, de educandos e educandas, porque é apenas para cobrir o horário da noite. Não há uma formação, ou não havia no meu tempo, uma formação específica para lidar com pessoas que estavam ali em situação irregular de ensino, né, porque estão fora da idade ali, no caso, em busca de uma formação, e nós passávamos para aquele turno da noite como se fossem pessoas do ensino regular. Então, nós não tínhamos uma formação, estou falando aqui de ano 90, por ali, não tínhamos essa formação, 90, 2000, final de 99, 2000, e eu estava lá naquela sala de aula, dando aula àquelas pessoas, cobrando delas orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas, cobrando delas orações coordenadas assindéticas, e o sujeito predicado, elas me olhavam assim, como se estivesse falando de uma língua estrangeira. E era uma língua estrangeira. Mas eu não percebia. Eu era professora de língua portuguesa. Eu queria saber da variante culta, do nós vamos, do nós estamos, se pudéssemos, as conjunções, e os alunos me olhavam. E eu dava aula achando que estava, como diz aqui, né, abafando. E até que um dia um aluno, eu estava numa folga, e este aluno fez um movimento dentro da escola para me tirar da sala de aula, porque eu era muito exigente. E aquilo mexe muito com o narcisismo do professor. Como me tirar se eu sou a professora de língua portuguesa? E aí, este aluno fez um movimento, eu cheguei depois para entender o porquê daquele movimento. Ao pegar a ficha deste aluno, ele vinha de percursos como Mobral e estava agora numa sala de aula já no nível fundamental, no caso, os finais do ensino fundamental. Essas questões que vão empurrando este aluno para estes lugares e ficamos ali com aquelas pessoas que estão naquela ideia de que estão no final daquele nível de ensino e no caso, nós, sem aquela formação específica. Estou falando dessa minha questão. Neste momento, eu vim dar conta de tudo aquilo que eu dizia. Estes alunos não vão chegar a lugar algum, olha como que escrevem, isso em reunião com as colegas, com os pares, né? As minhas colegas. Aí cada um ia contar aquelas performances dos alunos em relação a esta língua.
e fazia aquilo sem nenhuma reflexão, fazia aquilo sem nenhum pensamento crítico, era só para dizer que o aluno não escrevia da maneira como nós queríamos e o que fazer com aquelas pessoas. E um dia, indo para casa, voltando para casa de ônibus, eu fiquei pensando, gente, como que eu posso dizer que aqueles alunos não vão chegar a lugar algum? O que eu quero dizer com isso? Se eu, como pessoa negra, eu estou aqui na sala de aula, dando aula mesmo ali naquela periferia, eu estava na sala de aula como professora formada em letras, e eu fiquei me perguntando se um dia, lá na minha história, algum professor ou professora disse que eu não chegaria a lugar algum também. Nesta hora, eu tenho aquilo que Paulo Freire diz, que é um instante crítico, a conscientização. Começou, então, a tomar conta de mim, quando eu comecei a olhar para mim em relação àquelas pessoas e me perguntar e me questionar com que direito eu poderia dizer que um aluno não chegaria a lugar algum. E ainda assim, qual foi o lugar que eu tinha chegado realmente? Onde é que eu estava realmente? Que lugar era aquele? E ainda, qual era a minha função naquela sala de aula? A pergunta qual era a minha função da sala de aula era, depois que eu fui refletir, a pergunta mais aterrorizante. Porque, de acordo com todo o sistema engrenagem, a minha função era empurrar aquelas pessoas para o fosso e dizer, você não conseguiu porque não se esforçou. Ó, fosso e esforçar tem que a polissemia, né? O fosso e esforçar-se. Então, naquele momento, eu começo a refletir como pessoa negra, eu começo a refletir como migrante, como você bem disse, Eliana, que eu vim de Tapetinga, que é sudoeste da Bahia, e ainda mais, eu vim de Tapetinga como sudoeste da Bahia querendo ser médica. O sonho, aquele sonho que é uma ressonância colonial, que depois eu vou refletir sobre isso também, e eu cheguei querendo ser médica, mas como que eu poderia ser médica se eu não tinha condição financeira de ocupar um lugar na capital, um lugar em termos de moradia e de sustento, e aí nós temos que pensar que eu tinha que arrumar uma estratégia para chegar a este lugar, e eu volto com uma questão colonial muito forte, que é a minha tia empregada doméstica fala, olha, minha patroa está procurando uma pessoa para trabalhar na casa da sobrinha dela, você não quer, não? Eu falei, eu posso estudar? Pode. Então, eu falei, eu vou. Então, saio de Tapetinga com o ensino médio concluído e venho para Salvador como empregada doméstica. E eu venho com um sonho de que eu vou poder estudar. E chego na casa da pessoa e digo, olha, eu quero estudar porque eu quero ser médica. A mulher, kkkk. Vem ver, fulano, a empregada quer ser médica. E eu virei motivo de riso. O riso perverso. Eu não entendia por que estavam rindo. Depois que eu vou passar a entender muita coisa. Então, eu estou fazendo aqui um tecer de palavras que vão nos levar ao que eu falei do meu percurso formativo, para que eu pudesse chegar até a universidade, e aí eu vou, então, lutar para entender que eu tenho que estudar. Como empregada doméstica não era possível, porque é uma senzala urbana, onde eu não conhecia nada, onde eu não conhecia espaço geopolítico de Salvador, eu ficava naquela casa o tempo todo, trabalhando, ocupando um quartinho pequeno, eu chamo de, no meu trabalho, de senzala urbana, mas não tinha nenhuma reflexão crítica em relação a isso. E para minha tia, era tudo naturalizado. Se ela estava como doméstica há não sei quantos anos, por que não eu? Eu dizia, não, mas não é isso que eu quero ser médica. E ao falar isso, era virar piada, né, como eu falei com vocês, e daí um amigo depois me encontrou empurrando o carrinho da criança que eu também cuidava e disse, o que é isso? Você está morando aqui? Onde? Eu fui contar a história, e ele disse, não, tem uma casa de estudante, vamos para lá, e lá você pode estudar. E eu tive que ir para esse lugar, eu consegui ir para este lugar, e lá eu começo um outro percurso, mas para ficar nessa casa eu tinha que estudar numa universidade e eu faço uma opção por letras. E vou dizer no meu trabalho depois que letras não era a minha vocação placentária, eu queria ser médica. E acabo fazendo letras.
e acabo me tornando professora. E falei um dia, Deus me livre de dar aula. Mas eu acabei virando professora. E daí eu vou para a sala de aula, como eu falei com vocês, como professora de língua portuguesa, sem nenhuma reflexão, e aquele momento na sala de aula de jovens e adultos que eu vou perceber o quanto que eu estava ligada àqueles corpos da educação de jovens e adultos, não só por morar na periferia de Salvador, mas por uma questão de processo histórico. E vou, então, para a universidade com o meu projeto debaixo do braço, tentar fazer o mestrado, porque lá era o lugar das minhas angústias, pensava eu, no caso, que o tempo está passando aqui, eu tenho que olhar. E chegando lá, a professora disse que meu trabalho era muito subjetivo, que a academia não tinha interesse naquilo, e eu falei, e agora, o que eu faço? E daí eu tinha que fazer um projeto que não fosse subjetivo, aí eu fiz o projeto que não era subjetivo, ela disse que estava muito bom, eu rasguei e falei, eu venho aqui falar de mim. Eu rasguei aquele que era o não tão subjetivo, e a minha orientadora falou, você topa? Eu falei, topo. Então, o meu trabalho, talvez ele inaugure dentro da UFBA, algum espaço aí universitário, os trabalhos que são narrativas de si. E faça esse trabalho de narrativa de si, porque para você fazer qualquer mudança de currículo, de grade curricular, tem que ter um pouco dessa reflexão, este conhecimento de processos históricos, de saber um pouco quem você é, da sua identidade, dos percursos dos que vieram antes de nós, para podermos fazer um trabalho realmente de conscientização, de representação e de reflexão. Então, eu vou para encurtar um pouco aqui a nossa conversa, porque isso aqui daria um semestre de conversa de prosa, eu vou trazer aqui um texto, porque não quero falar muito das dualidades desse processo de narrativa de si, e eu fiz uma opção por outra forma de narrar, e estou colocando o nome dessas categorias, né, acadêmicas, eu estou chamando de ecdise epistêmica, e vão me perguntar por quê. Eu dou aula em veterinária, lá naquele lugar, né, na UFOB, Federal do Oeste da Bahia. Eu sou professora de oficina de texto, leitura, né, produção de texto, em veterinária e agronomia. Então, esse termo ecdise tem a ver com a mudança, quando aqueles insetos, no caso as cigarras e no caso as cobras, trocam de pele. E eu vi nesse processo de descolonização mental trocando de pele, porque, pelo mesmo motivo daqueles representantes dessa fauna, o corpo não cabe mais naquele espaço. Eles têm que trocar de pele porque o corpo não cabe mais. Então, no processo que eu estou fazendo desse corpo que não cabe mais, é um corpo que não cabe mais porque está se desvencilhando dessas ressonâncias coloniais, por mais que o sistema nos coloque mais e mais questões em cima dele, eu estou dizendo, eu não aceito, eu não quero. Eu vou trocando de pele. Essa metáfora, então, eu estou chamando de ecdise epistêmica. Bonitinho, né? Esse nome, eu estou gostando dele. Como eu falei com vocês, eu estou aqui compartilhando algumas reflexões, e no caso aqui, em primeira mão. Eu vou trazer aqui um texto, que é um texto que eu estou indo para Dá tempo, né, gente? Fernanda, o pessoal me ajude aí. Viu, Eliana, se eu estiver falando muito aqui. Assim, Fale, Teca, fale. Então, eu estou chamando aqui desse texto essas narrativas, né, como resistenciar, como outras possibilidades de falar de si, tentando fugir um pouco das questões mais doridas. Então, vou aqui apresentar um texto que ele traz muita coisa e vamos ver por que depois, no caso, poderia ser até uma aula, mas eu vou deixar para depois a gente conversar um pouco sobre isso aqui. Eu vou fazer a transgressão de não falar muito das questões acadêmicas e depois eu falo sobre elas em relação a autorias, viu, Helena? Autorias com que podíamos dialogar nesse texto, novos modos de olhar para estas narrativas, e assim vou misturando um pouco do teórico com a questão do meu texto aqui, tá bom? Dá para fazer esse movimento. Tá ótimo. Então, olha, como eu falei, eu vou fazer uma narrativa literária, porque eu gosto muito da minha parte literária. Eu, como diz Geni Guimarães, eu sou fã de mim mesma, eu gosto da minha escrita, então eu vou trazer aqui para que vocês percebam como que eu a construo. Eu gosto de ser autoria.
Não desmerecendo outras autorias, mas o professor também precisa escrever, e ele é mais, muitas vezes, um consumidor de texto do que um produtor. E eu gosto de trabalhar, muitas vezes, com os meus textos em alguns momentos. Então, primeiramente, nos anos 70, a mercearia ficava ali, na Rua Potiraguá. Se localizava na esquina com a minha rua Itaberaba. Depois, mudou-se para o lado oposto daquela rua e se instalou perto da casa de Dona Adélia. Era uma casa comercial com seus balcões de madeira altos para a minha idade, de onde, em visão oblíqua, eu prestava atenção naquele senhor sempre sério a nos despachar. É comum no interior falar despache. Aquele estabelecimento também representava as oscilações financeiras da minha casa. Minha mãe saía cedo para o Rio Catolé, onde se juntava a outras lavadeiras em suas funções cotidianas de complemento da renda doméstica. Meu pai, funcionário do DERBA, Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia, geralmente estava pelos trechos, longe de casa a trabalhar. Nos dias de dinheiro escasso, a minha avó, a quem chamávamos afetivamente de mãe véia, juntava os valores, gratificações que recebia das genitoras por rezar os quebrantos das suas crianças e me encarregava de comprar óleo, açúcar, café, a exemplo, em pequenas quantidades, ou a retalho, como bem se diz. Minha mãe, ao chegar do Rio, com as mãos castigadas pela água e sabão, encontraria num gole de café fresco um pequeno conforto. A ida à mercearia poderia ser feita num pequeno percurso, sempre sob as recomendações anciãs para ir devagar, não correr, não parar na casa dos outros. E trazer o que se pedia. Frases imperativas parcialmente obedecidas. Para as crianças, qualquer espaço geográfico pode se transformar no mais extenso e fantástico território. Ao chegar à venda, solicitava os itens recomendados e ficava a observar a balança, os pesos sendo ajustados, o pó de café colocado sobre um papel pardo e os dedos hábeis de seu vavá atando as pontas laterais da embalagem numa rápida dobradura que deixava o pacote em formato de uma meia-lua. O mesmo acontecia com a embalagem do açúcar. O óleo, esse passava por um medidor e a quantidade depositada no copo dependia do valor mencionado pelo cliente. Às vezes, na porta do estabelecimento, estava parado um caminhão e seu enorme baú, onde estava grafado em letra enorme a palavra Neuza. Havia uma beleza na distribuição estética desse substantivo, e especialmente na sua letra A. Essa vogal se estendia num prolongamento artístico, enlaçando aquele nome em minha imaginação. Era o carro dos doces. Os homens a descarregá-lo, as caixas, os pacotes, a mercadoria que depois estaria exposta no baleiro, com várias divisórias de vidro e suas tampas de alumínio, que girava como um carrossel a exibir seus doces coloridos em vários formatos e sabores. Geleia, Maria Mole, peito de moça, atum, tudo e muito mais estavam ali. Em casa, enquanto dormíamos, minha mãe ficaria parte da noite a passar a ferro. Talvez eu sonhasse, no sonho, saberia que pela manhã eu entregaria a roupa em seu destino e se a patroa pagasse, minha mãe me daria moedas como uma pequena recompensa. A mercearia estaria a me esperar. Eu correria para lá, entraria, giraria aquele baleiro e, numa alegria inconfessável, diria: quero esse. Então, é assim que eu escrevo. É assim que eu escrevo, e eu chamo isso de memórias, né? Como essas memórias, essas crônicas, memórias literárias, e dentro desse texto, nós podemos pensar agora aí várias e várias coisas. Além da questão geográfica da minha cidade como referência, vocês podem observar aí que é uma casa que tem 2 mulheres. Então, nós vamos para a questão de gênero, né, Liana? Vamos falar um pouco de gênero e discutir também essa questão do patriarcado, mas também de matripotências. Quando eu falo em matripotências, nós podemos trazer, então, uma escritora iorubá,
a nigeriana, é um nome um pouco complicado, mas é Oerumi Orenke, e essa escritora vai falar, então, de gênero na questão da visão afrocentrada, não mais ocidental. Então, nós temos a ideia de patriarcado na questão ocidental, mas temos matripotências e o valor da maternidade, da maternagem. Então, eu tenho aí duas mulheres que estão em questões de maternagem, a minha avó, que eu chamo de mãe véia, e nesse mãe véia nós temos ainda a questão a discutir, que é o português, da Lélia Gonzalez. Então, podemos pensar aqui várias e várias questões teóricas. Vamos ver, então. Eu tenho duas mulheres, eu tenho uma questão de minha mãe trabalhando como lavadeira, e essa questão que eu estou falando da minha mãe me liga a várias outras mulheres, como Conceição Evaristo, que tem também a mãe, a questão de lavar, esse lavar roupa, como uma questão também de complemento de renda doméstica, mas são mulheres também empreendedoras. Vamos colocar hoje na linguagem capitalista, desse capitalismo que está imposto, elas são empreendedoras. Elas sempre foram empreendedoras. A minha avó fazia a questão da benzedeira, mas tinha a questão também de ser empreendedora, porque ajudava, não transformando o sagrado em questão de moeda, mas as gratificações que eu ficava assim, a pessoa, minha avó rezando, eu pegando a folhinha para ela rezar e lá olhando, vai pagar. Desculpe, gente, eu era uma criança. E quando aquela pessoa dava uma moedinha, eu ficava muito feliz. E minha avó me deixava, então, como fosse o caixa. E eu que resolvia aquela questão para a gente comprar comida. A gente precisava comprar comida. Meu pai estava pelos trechos, que isso queria dizer o quê? Havia uma ausência do meu pai, então nós tínhamos que só conseguimos comer melhor quando ele voltava com o dinheiro. E às vezes demorava 1 mês ou 2. Enquanto isso, eu tinha que lavar roupa para completar essa renda, e minha avó fazia o resolve dos quebrantos e os olhados, pinhelas caídas. Então, aqui nós temos saberes dessas mulheres. Não são saberes acadêmicos, são saberes que o Oder Oruka, um autor africano, vai chamar de sagacidades. Filosofia da sagacidade. São saberes. Saberes que não se... letramentos que não se ensinam em academia. Então, eu vivi nesse contexto dessas mulheres e que me ensinavam também a comprar essa mercadoria, que não podia quebrar aquele copo de vidro, e eu sabia o valor que era um pouco de café, um pouco do açúcar e aquele óleo para cozinhar a comida. A comida significa ou um pouco do arroz, ou um pouco de planta, que hoje em dia, na gastronomia gourmet, as punks, que hoje em dia são as plantas que são lá do sertão, bredo, berduega. Não, mas aqui vamos dizer que isso aqui é uma punk gourmetizada. Não, era proteína. Era a nossa proteína que hoje vem ressignificada como gourmetização. Na gourmetização, não era isso. Não era. Era aquilo que nós tínhamos, e muitas vezes tinha as redes também afetivas, quando uma vizinha matava uma galinha e mandava um pouquinho naquela vasilhinha para a gente. Aquela falsidade não precisava. E a outra questão que não pode lavar a vasilha para não lavar o coração da pessoa. Você entrega como veio, e você devolve e agradece. Então, essas redes, me arrepio um pouco de falar, porque perdemos um pouco dessas redes. Essas redes lá no interior nos ajudavam muito nessa questão de você sobreviver. Então, havia ali um sofrimento, mas havia também essa questão da maternagem, como eu falei, dessas duas mulheres. A minha mãe estava ali posta como essa pessoa que ia lavar essa roupa, mas era um corpo que nunca descansava. Minha mãe, ela pouco dormia. E nos ensinou também a dormir pouco, porque tinha que acordar cedo para o sol não passar por cima do corpo e roubar a energia do corpo. Então, a gente acorda às 5 da manhã, sempre. Minha mãe tinha um saber, que depois eu falei, mas como que a senhora era sabida, mãe? Ela fala, ela comprava carne de 2ª categoria, ou 3ª ou 4ª, e vinha aquelas nervuras, e ela dizia, olha, isso aqui é o cabelouro na carne. Se você comer atrás da porta, você fica bonita.
nós disputávamos a porta para comer aquilo e ficar bonita. Mentira. Eu acho que era mentira. Não é que eu não tenha ficado bonita. Eu acho que era para enganar. Quem sabe se não foram os cabelouros, né, Teca? Minha mãe é uma pessoa muito assim, muito sabida. Então, eu poderia falar um pouco mais sobre minha mãe e explicar por que eu estou fazendo esse percurso de voltar aqui no tempo. É autoconhecimento, é busca, é narrativa de si, e essa narrativa de si não pode ser uma narrativa se eu não trouxer essas duas mulheres também para o contexto, porque a gente fala muito assim, aos meus de ontem, como se esse ontem fosse aqueles só os que estavam lá dentro de um navio, mas os meus de ontem significa, em instância primeira, a minha mãe, a minha avó. Ô, Teca, Oi, acho que eu vou pedir. Tempo, né? Não é só porque acabou o tempo, mas porque eu acho que a gente pode dar uma rodada para ouvir também a Bel e a Fernanda, para depois essa segunda parte que você vai trazer. E você já citou tantas referências, você já deu tanta bibliografia, tanta metodologia, assim, já falamos muito de tudo que é o nosso assunto aqui hoje. Então, eu ia dizer para você tomar uma aguinha, a gente passar para as outras, mas e depois voltar. Guarda aí a mãe e a avó um pouquinho, tá bom? Eu vou deixar o Pássaros também, vou deixar o Sankofa como ponto de continuidade para a gente, tá bom, pessoal? Ótimo. Ai, muito que lindo. Obrigada. Tá bom, ótimo. Não, mas deixa o pássaro aí e, tá certo. E já a gente volta. Muito obrigada. Muito obrigada, muito potente toda essa sua fala, muito sofrida, mas de muito esperançar, né? Como hoje se tem falado, né? Então, tem aí um conteúdo muito grande realmente para a gente repensar, que é o nosso objetivo aqui hoje, né? Repensar tudo isso, toda essa herança, todo esse movimento de trocar de pele, né? Quem sabe hoje, ao final, se todas nós vamos trocar também um pouco de pele, e isso é o que a gente mais deseja, né? Obrigada, pessoal, muito obrigada. Imagina. A Maria Fernanda, ela atua e escreve, é praticante das possibilidades de cura através das ervas, das palavras e do corpo. Ela é bacharel em artes cênicas com habilitação em interpretação teatral pela ECA USP. Desde 2015, pesquisa a intersecção entre raça, gênero e sexualidade na cena. Em 2018, iniciou os estudos em balé do oeste africano com Natália Freitas, Flávia Mazal e a trupe Bencade. Atualmente desenvolve a pesquisa Perspectivas Negras para Pensar a Atuação e Escrita de Si e foi bolsista CNPq com a iniciação científica intitulada Em Busca de Referenciais Afro-Orientados para Pensar a Encruzilhada Corpo, Arte e Educação, sob a orientação da professora doutora Andréa Vieira Abdelnur Camargo. Bem-vinda, Fernanda, o microfone é seu. Obrigada. Eu queria começar agradecendo pelo convite. É uma honra para mim estar nessa mesa com pessoas mais velhas que iniciaram suas trajetórias muito antes da minha, e eu agradeço por isso, pelos caminhos abertos e por estar aqui e aprender com pessoas mais velhas, que eu acho que de fato é um privilégio. Como eu fui apresentada, né, eu fiz bacharel em interpretação teatral, né, a minha habilitação. E eu ia fazer uma outra apresentação, mas eu fui muito afetada pela Teca agora, né, nessas tessituras de si, né, e eu acho que eu vou fazer um pouco, vou jogar aqui comigo com a minha apresentação, assim. Eu acho interessante, assim, os caminhos da vida, porque sempre para mim explicar o lugar, né, de como que eu fui parar para pensar atuação, para pensar educação partindo, né, de um currículo muito voltado à atuação, né. Primeiro foi o convite da Andréa para que eu assumisse uma iniciação científica bem no comecinho dela, que uma aluna não pôde, né, assumir, dar continuidade, e que ela era sobre uma análise, né, enfim, sobre os ensinos das artes da cena na educação formal. E aí, quando eu peguei essa iniciação científica, me interessou pensar de que maneiras, né, dentro da onde eu estou, da minha localidade, eu poderia pensar aquela questão.
E acho que uma outra coisa, assim, que para mim, essa pesquisa pôde nascer, assim, é porque eu nunca, sempre quando me perguntavam sobre a maternidade, desde criança, e é uma pergunta que se faz muito para pessoas, né, que nascem sendo consideradas do gênero feminino, é se elas querem ser mãe. E eu sempre falei que eu não queria ser mãe. Eu sempre associei ser maternidade com peso. E só quando, né, mais velha, eu comecei a pensar a partir de perspectivas africanas, a maternidade para mim eu consegui olhar para a maternidade de outra maneira, né, como bem a Teca falou, sobre a matripotência, sobre outras possibilidades de pensar e gestar vida, né, que estão para além das possibilidades que nós enfrentamos aqui no Ocidente. Mas, né, eu tive a honra de não ser mãe ainda, não é uma escolha que eu faço no momento, mas de ser tia. E quando isso aconteceu, isso mudou muito para mim a relação que eu tinha com aprender a ensinar. Isso também me ajudou muito a olhar para o processo de aprendizado, né, de uma criança e principalmente, eu acho que me colocou numa postura que agora, né, estou aqui como mais nova, mas quando essa criança chegou na minha família, eu fui colocada como mais velha naquele momento. Então essa outra posição, esse outro lugar que eu assumi, me fez pensar muito sobre o que eu tipo, com quão digna, né, o quão eu queria ser digna de ser uma mais velha, de ser uma pessoa que orienta um ser humano pelos caminhos da vida, né, pensando muito também nesse valor da ancestralidade, né, dentro da perspectiva da cosmopercepção, né, africana e afro-brasileira. Então, pensar a educação, para mim, foi esses caminhos, assim, um convite despretensioso, assim, né, para mim, porque eu já estava quase no final da minha graduação, e também esse caminho de se tornar tia, né, e que mexeu muito comigo, e que me fez aprofundar cada vez mais na cosmopercepção africana e afro-brasileira. E é um caminho também, né, de muito autoconhecimento, enfim, que me ajudou a percorrer esse caminho dessa pesquisa. E aí eu queria apontar aqui, né, fazer algumas reflexões que eu trago nessa pesquisa, né, que é em busca dos referenciais afro-orientados para pensar a encruzilhada corpo, artes e educação. Como eu disse, né, eu sou atriz, então quando eu recebi essa proposta de pesquisar educação, né, eu puxei um pouquinho para os meus afetos, né, e como atriz também pensando essa questão do corpo. E aí, essa pesquisa, né, ela aconteceu durante o período da pandemia, entre agosto de 2020 e agosto de 2021, esse um ano, e eu tive, né, como possibilidade estar presente num grupo, um laboratório né, chamado Tessituras Negras, que foi coordenado pela Fabiane Carneiro, que é uma professora da Federal do Paraíba. Né, esse curso, ele é um projeto de cultura e extensão que aconteceu ano passado e que, pela pandemia, possibilitou que pessoas de diversas partes do Brasil pudessem fazer parte. E lá a gente pesquisava a relação de obras, né, de literaturas de autores negros, né, afro-brasileiros, e a partir deles pensava práticas pedagógicas. Mas, sobretudo, né, essa pesquisa, ela trata de um projeto de levantamento bibliográfico, e eu vou chamar, né, esse levantamento como um processo de aquilombamento, né, teórico, onde eu vou me cercando de autores negros, enfim, né, africanos e afro-brasileiros, para tecer uma reflexão sobre a encruzilhada corpo, arte e educação, como a pesquisa aponta, né. E eu acho que esse processo de aquilombamento foi muito importante para que eu conseguisse, né, pensar essas questões todas a partir de um referencial teórico, né? Então e que fizesse sentido também com a minha trajetória. Então, o processo mesmo de entrar na faculdade também me colocou nesse lugar de me aquilombar, né, teoricamente, para conseguir também atravessar esse percurso. E aqui eu queria fazer 2 apontamentos iniciais, assim, que eu acho que faz sentido para a gente pensar sobre educação decolonial e negritude.
O primeiro é que pensar, né, uma educação afrocentrada ou afroperspectivizada não é pensar um novo etnocentrismo, né, como já está posto, não é pensar um novo universalismo, porque não pretendemos, né, não se pretende buscar um centro, uma única verdade, né, uma hierarquização, né, como já está colocada, mas sobretudo, né, como coloca o professor Moleste Quente-Assante, a partir do que ele vai pensar, né, que é a afrocentricidade, eu acho interessante a gente pensar a educação decolonial e a negritude como também um processo que façam que a gente perceba e o local, né, que as pessoas negras, né, pessoas africanas no geral, são colocadas dentro da história. Ou seja, né, a gente pensar nesse processo de tornar esse sujeito histórico e não mais objeto. Então, pensar o afrocentramento nessa perspectiva e não num novo universalismo. E a outra questão que eu queria trazer, que vai perpassar um pouco o meu trabalho e a forma como eu vou desenvolvê-lo, é pensar a encruzilhada. A encruzilhada que nós emergimos aqui na diáspora, né? Que é a encruzilhada, né? O termo em si, ele é proposto, né, pela Leda Maria Martins, pela professora Leda Maria Martins, uma mais velha, e a gente tem que compreender aqui esse lugar, né, como um lugar de encontro, né, um lugar de desencontro, de conflito, que vai deflagrar, né, esse processo intra e transcultural, né, e as relações cosmológicas, né, africanas, europeias e indígenas. Então, pensar também nas sabedorias, nas epistemologias criadas aqui na diáspora, também como processos de reinvenção de vida, né? E, enfim, pensar a encruzilhada, como a própria Leda fala, como que problematiza, né, as ambivalências e as contradições presentes nesse movimento. E aí eu penso, assim, né, que para mim pensar educação decolonial e negritude perpassa por pensar a relação de educação e corpo. Eu não vou aqui falar totalmente da pesquisa, mas fazer uma reflexão mesmo a partir dela, enfim, e eu acho que a Teca já trouxe muitas questões que aqui eu vou abordar, talvez de uma maneira mais teórica, né, porque, e até peço licença, porque eu não tenho a experiência de sala de aula como professora, como educadora, mas sim como aluna, né, e todo esse processo que eu estou falando também da educação é muito pensado na minha experiência na educação formal, dentro das escolas, né, do ensino fundamental e médio da escola pública de São Paulo, né. Então, eu trago aqui uma relação de corpo, pensando em educação, que se opõe a essa experiência que eu tive. E aí eu vou colocando, né, que as noções de corpo a partir de uma cosmopercepção africana e afrodiaspórica, né? O que seria, né, essas relações que eu vou trazendo? É pensar que o corpo, né, nessas cosmopercepções, diferente do que se estabeleceu numa perspectiva eurocentrada, o corpo, né, o conhecimento, ele não está apartado do corpo, né? Então, o corpo, ele é compreendido dentro de um sentido de mundo integral, holístico, né? E, portanto, interligado, né? Então, o conhecimento, ele não pode ser separado do corpo que o produz, pois compreende-se que o conhecimento só é tangível quando incorporado, tornando-se um saber do corpo. Ou seja, né, o conhecimento, ele se torna possível, visto que é um suporte físico que permite a sua manifestação. Então, né, desse modo, né, a leitura africana e afro-brasileira de corpo está desalinhada com a leitura que restringe o saber e o conhecimento apenas como um acontecimento inerente à mente, né, produzida por uma parte isolada e específica, né, e aí trazendo, né, a Leda Maria Martins novamente, que ela vai, nas suas hipóteses, né, que vai colocar que o corpo em performance, né, ele seria, não seria simplesmente, né, a expressão ou representação de uma ação, mas que é principalmente um local de inscrição de conhecimento. E aí, né, trazendo aqui a própria a fala dela, né, que é um conhecimento este que se grava no gesto, no movimento, na coreografia, nos solfejos,
da vocalidade, assim como nos adereços que performativamente o recobrem. Então, né, diferente, né, das perspectivas europeias, né, que colocam a escrita como uma síntese do conhecimento, para povos africanos, indígenas, isso dá totalmente diferente. E aí a Leda, né, ela vai cunhar um termo chamado oraritura, né, que assimila que os gestos inscritos, né, pela voz e pelo corpo concretizam de forma singular e a inscrição cultural, né, revelando a enunciação do sujeito e da sua coletividade. E aí, por que a relação com o corpo e educação, né? Como aponta, né, o professor doutor Luiz Rufino, ele vai colocar que o corpo, ele é o primeiro alvo do colonialismo. Então, né, ele coloca que o corpo, ele opera e ele manifesta a colonialidade. Ele vai destacar, né, nos seus trabalhos, que o corpo é o primeiro lugar, sim, do colonialismo, do racismo, e ele opera esses ataques, mas também o corpo é o lugar onde a gente pode reinventar possibilidades de contra-ataque. Então, né, fica nítido para mim nessa pesquisa, né, e trazendo para as discussões que a gente está tendo hoje, que pensar a educação decolonial e a negritude pressupõe também pensar a relação com o corpo. E aí, né, eu faço uma pergunta, né, que é, poderíamos pensar práticas educacionais antirracistas sem pensarmos na relação do corpo e da educação? E eu penso que não, né, muito pensando na minha experiência, nas experiências de dor também, né, como a Teca falou, e que me fez lembrar muito das minhas experiências como aluna, de quando você se sente um total desconhecimento de si, da sua história, se perpassa também a relação com o seu próprio corpo, né? Enfim, e pensando também esse corpo não só como indivíduo, né, o corpo da Fernanda, enfim, mas o corpo também que traz a coletividade, né, que traz esse lugar da comunidade como um todo. Então, né, eu penso que precisamos compreender que práticas contracoloniais, citando o bispo, né, Nego Bispo, elas precisam estar imbricadas e comprometidas no embaralhamento das lógicas coloniais e da colonialidade impressas no corpo, e que isso redimensiona as maneiras pelas quais compreendemos e vivenciamos o corpo. E aí, então, eu penso, né, que se a gente coloca o corpo como uma possibilidade de quebrar o feitiço, né, fazendo essa alusão com o pensamento do Rufino, isso nos permite perceber os impactos do racismo na forma como o corpo é percebido e vivenciado dentro da sociedade, sobretudo, né, para as pessoas negras, nesse processo de embranquecimento, né, enfim. E aí eu queria, para ir finalizando, porque realmente eu não gostaria de trazer toda a pesquisa para não ficar muito extenso, o professor Renato Nogueira, né, junto com a professora Luciane Alves, eles vão colocar a infância, né, como a infância, né, junto com a negritude, a exaltação da infância junto com a negritude, como possibilidade de educar a favor da vida. E aí eu penso nessa minha pesquisa, que se a infância, né, se a infância é uma possibilidade de educar em favor da vida, né, é preciso também pensar uma educação que considere as possibilidades de sapiências do corpo, de construir possibilidades pedagógicas que dialoguem com uma percepção integral da vida, sendo essencial diante de um contexto do racismo e as urgências das práticas antirracistas. E aí eu queria trazer 3 práticas pedagógicas, né, que eu conheci durante a minha estadia no Laboratório das Escrituras Negras, e que eu vou fazer uma reflexão nessa iniciação científica, né, nessa pesquisa, mas, infelizmente, né, o meu contato com essas práticas se deu de maneira teórica, por assim dizer, né, majoritariamente teórica, considerando esse momento da pandemia, mas que eu acho interessante de serem colocadas aqui como possibilidade de educar a partir do corpo, com o corpo todo, assim, né? E também trazendo essa relação da negritude
para dentro das salas de aulas, mas principalmente que uma relação que estrutura as maneiras de fazer, né? Ou seja, que não é trazer como tema, né, como objeto em uma aula, mas trazer como algo basilar na estrutura da metodologia como um todo. E a primeira é a pretagogia, que é proposta pela Sandra Petit, que é doutora, né? Ela ocupa uma cadeira na Faculdade do Ceará, da Faculdade Federal do Ceará, e ela vai tecer um termo muito interessante na pesquisa dela, né? Que ela vai falar sobre essa prática da pretagogia, que é o corpo-dança afro-ancestral, né? E eu coloco como uma maneira de ensinar com o corpo todo. E aí a pretagogia, né, ela é uma proposta elaborada pela Sandra, que é sustentada através de valores da cosmopercepção africana, tais como a tradição oral, a ancestralidade, a religiosidade e a circularidade, né, assim como o corpo pensado como fonte espiritual. E aí é muito interessante porque a relação que ela faz que até o próprio Sodré Muniz, ele também vai colocar nessa relação que se tem na dança, né, na cosmopercepção africana, é que para os africanos dançar é como existir. Então não temos como pensar a vida apartada do corpo, né, uma vida, não se concebe, né, uma relação com o corpo cindido. Então, o ponto central, né, que me interessou na pesquisa, analisando a pedagogia, né, é pensar numa maneira de uma pedagogia concebida em torno de saberes e práticas que considere a sapiência do corpo como fonte válidas de conhecimento, né, elaborando práticas pedagógicas em constante cruzamento com diversas práticas corporais. Ou seja, né, a arte, ela assume, nessa proposta, um lugar central de operador, dentro desses cruzamentos, ou melhor, dessa encruzilhada. O segundo, né, o trabalho que eu gostaria de trazer é a pedagogia da encruzilhada, que é do professor Luiz Rufino, que eu já citei aqui, e que ele vai pensar o Exu como um ser antológico, né, e pensando Exu como um ser que é capaz de fazer esse embaralhamento das lógicas hegemônicas. E aí o Rufino, ele apresenta, né, o ponto central de um trabalho que se desdobra a partir do intuito de visualizar e propor outras possibilidades diante da problemática do racismo, do colonialismo e da educação. Então, o Exu e as suas potências são invocadas para direcionar, conduzir, girar e gingar, de modo a propor outro tempo, espaço, corpo pedagógico. E, por fim, a Pedagoginga, do Alan da Rosa, ele é aqui de São Paulo, eu falo, né, que é uma educação popular como forma de aprender, conhecer no e com o coletivo. E a Pedagoginga, né, eu vou ler rapidamente, ao meu olhar de visitante, uma pedagogia embebida das sabedorias e filosofias da capoeira, das gingas e dos dribles da rua, do cotidiano, do trabalho, entre o trânsito e o suor, do corpo e da memória, que pretende refazer em coletivo a experiência do aprender, do conhecer e aprender novamente. Enfim, eu trouxe um pouquinho de cada coisa aqui do que eu achei interessante para trazer para a mesa, para pensar a educação decolonial, né, pensando, né, com a negritude, porque para mim isso é pensar a educação, é pensar a negritude, é pensar também a relação com o corpo, desse lugar de pensar maneiras de ensinar propondo a vida, já que o colonialismo, já que o racismo tem tanto a falar sobre morte. Então, eu acredito muito, né, e como pessoa, né, como artista, né, que pensa práticas, né, artísticas voltadas à pesquisa de práticas artísticas negras, eu penso que é preciso que a gente considere sabedorias do corpo, sabedoria, afro-saberes, para pensar outras possibilidades de educar, né, e também, por assim dizer, pensar outras possibilidades de existência. É isso. Obrigada, Fernanda. Nossa, maravilhoso, e dialoga diretamente com tudo que a Teca tinha trazido, né? Muito interessante, muito bonito, muito impactante.
Então, eu queria agora passar para a segunda convidada, que é a Isabel Setti, que é formada pela Escola de Arte Dramática da USP, onde ela é professora de voz e expressão verbal desde o ano 2000. A sua atividade na escola estende-se à área da interpretação e direção de exercícios cênicos. Ela formou-se em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Humanas e licenciou-se na Faculdade de Educação na mesma universidade. Fez o seu mestrado na área de Pedagogia do Ator, na Escola de Comunicações e Artes, na ECA-USP, e foi coordenadora do Núcleo Experimental do Teatro Popular do SESI durante 5 anos. Ela dirige, atua, sempre na perspectiva da investigação, sobretudo no que se refere à lida com a palavra. Sua última atuação foi em Hotel Mariana, espetáculo de teatro documentário, que além de várias temporadas em São Paulo e um filme, viajou por diversas cidades, desde 2018 até 2020. Então, obrigada, Abel, quando quiser. Então, primeiro queria dizer da minha gratidão ao convite, pela alegria de estar aqui e do compartilhamento, e também porque eu voltei a olhar para um trabalho que, na confusão toda dos dias, tinha ficado um pouco como que esquecido, assim. Então foi um exercício bastante importante. Teca citou Conceição Evaristo, queria dizer que enquanto eu te ouvia, Teca, ler o texto, eu pensava em Conceição Evaristo, assim, tem uma fluência, tem uma dicção muito semelhante, sabe? Tem um parentesco muito evidente para mim. E, então, bonito te ouvir. Pedindo licença, então, para poder tocar esses temas do lugar de onde eu falo, e quero dizer que eu fiquei muito preocupada, porque estou revisitando uma experiência que passa muito pelo afetivo, fiquei muito preocupada de me perder um pouquinho, aí fui organizar as ideias por escrito, e acabou surgindo um texto que organizou o que eu pensava dizer e num corpo íntegro. Então, eu vou pedir licença para ler esse texto, que de verdade me surpreendeu, não era a intenção, né? E como o título desse texto é Encontro de Leda Maria Martins com a turma 72, naturalmente a gente retornará a termos, ideias, sentidos, né, que a gente acabou de ouvir. Eu vou então ler para vocês. Quando ouvi Leda pela primeira vez em uma live na EAD, reconheci algo que, ainda que de modo sutil, a diferenciava das outras pensadoras que nos visitavam. Sendo rainha do reinado do Rosário do Jatobá, e tendo sido princesa desde muito menina, ela traz seus saberes no corpo, portanto, na experiência, assim como suas ancestrais, com a diferença de não ter as carnes dilaceradas delas e de ter podido cruzar a ponte, ter podido estudar e analisar as práticas e os ritos de sua comunidade e traduzir seus conhecimentos em linguagem escrita, fazendo o percurso inteiro, da oralitura até a erudição acadêmica, sem perder neste processo a vitalidade dos elementos que compõem esse saber. Neste movimento, Leda equipara os saberes que se comunicam por via oral à escrita e reconhece o valor daquilo que a própria linguagem contém de ensinamento, seja pelos sinais que carrega, dos movimentos que a história engendra, seja pelo modo como evidencia os lugares ocupados pelos sujeitos, nos mecanismos que a configuram. Também me chamou a atenção a facilidade com que Leda passa da palavra falada para um ritmo, que já está ali manifesto,
mas que não costumamos perceber, e como ela transforma com naturalidade esse ritmo em canto, o que faz com que seu discurso pulse em cor e movimento. Ao organizar os saberes trazidos pelos negros para as Américas na grande diáspora, ela denuncia o epistemicídio a que estes saberes foram submetidos e sacode a modorra em que pode cair a linguagem acadêmica quando se afasta por demais da experiência viva. Ao valorizar esta outra forma de conhecimento, que passa pelo resgate e pela conexão com os valores ancestrais, e pela experiência em que estão comprometidos todos os sentidos da percepção, ela faz com que a lida com seus materiais abra nosso olhar e mente para o significado do núcleo a que pertencemos e para o modo como se move a espiral que o identifica e determina seu lugar no mundo, naquilo que foi, naquilo que é e naquilo que pode vir a ser e já está contido na dinâmica dos dias. Sabe-se pelos relatos, pelos depoimentos, pelas lendas, pelos documentos, mas sabe-se também pelas danças, pelos cantos, pelos cheiros, pelas cores que vibram e se espalham e se misturam nas bandeiras, nos mastros, nas vestes. Sabe-se pela fabricação mesma, fabricação quase sempre familiar, dos instrumentos que estabelecerão o ritmo comum nas celebrações, inspirando e organizando a comunidade. E, sobretudo, sabe-se pela expressão e compartilhamento dos valores espirituais que conformam e sustentam esta comunidade. Em meu encontro com a turma 72 da EAD, nos deixamos tocar por 3 textos da Leda. Os pilares, a base, o possível entendimento, considerando nossas limitações, nos chegava pelo Afrografias da Memória, este livro fundamental para compreendermos como se move a Leda. Mas, muito vasta em seu alcance, esta obra apenas banhava a nossa prática, embora fosse para mim uma espécie de guia na elaboração das aulas e dos exercícios a serem propostos. Em nossa sala de ensaio, sala remota, é preciso lembrar, utilizamos um poema do livrinho chamado Cantigas de Amares, que nos permitiu uma aproximação à dicção da autora e que fala de amor e de amores, pele, arrepios, encontro e consonância de corpos, exercício que em si mesmo é uma conquista na expressão de mulheres negras, tão permanentemente em luta contra as sempre renovadas formas de violência, que o simples falar sobre a aventura amorosa se constitui em desafio e afirmação de um direito. O outro texto, que conduziu a maior parte do trabalho do semestre, consta do livro Dramaturgia Negra, organizado por Eugênio Lima e Júlio Ludemir, mas a mim mais parece um poema em prosa em 8 movimentos do que propriamente um texto de teatro. O que faz desta récita número 3, Figurações, teatro, é o jogo que Leda cria em sua Composição para uma Mulher e Elementos Múltiplos de Cena. Ela escreve cena com C maiúsculo, cena que ela constrói dispondo de múltiplos elementos do teatro, personagem, cenário, música, materiais plásticos e sonoros, multiplicação e repetição de imagens e falas e ruídos. E ali está desenvolvida, a partir da relação da mulher-personagem com os elementos, sua visão de tempo espiralar, coexistência e entrelaçamento de tempos. Ali estão os cheiros, os jasmins, os espelhos côncavos, as danças, as portas da rua, do quarto, o crepitar das folhas, as cores outonais e douradas como as frutas maduras,
e sempre os tambores e as corás com seu alto poder de contágio. Ali estão os sons de sua aldeia. Não conhecíamos a sonoridade maravilhosa das corás, instrumentos de corda africanos, geralmente fabricados pelo próprio músico que com ele interage, ou por seu grupo familiar. A mulher vem da rua, do ônibus onde ouviu as sempre semelhantes perguntas que a afirmam estrangeira, como já nos ensinou Grada Quilomba. Atravessa o portão, entra na casa, deixa para trás o grande burburinho das pessoas na sala de jantar e penetra em seu quarto onde poderá percorrer-se, agora sim, pele adentro, da pele ao infinito dentro. Esta é toda a ação da personagem que conhecemos pelas palavras que escorrem, sempre na segunda pessoa do presente do indicativo. Ao desdobrar-se e multiplicar sua imagem, seja nos espelhos de diferentes formatos e inusitadas disposições no espaço, seja pela repetição de fluxos inteiros do poema, a mulher exercita seu desdobramento no processo de individuação. Assim, em linguagem amorosa e vigorosamente sensual, ela aparenta andar à busca do outro, quando, em verdade, procura a si mesma. Uma aluna disse na primeira aula o quanto a EAD significava de refúgio para ela, mesmo no modo remoto, diante de todo o horror da pandemia. Reencontrando esta palavra ao folhear anotações, percebo que, a nosso modo, e quase sem saber que era isso que fazíamos, íamos desenhando, em acolhimento, o mesmo percurso da personagem. Da rua e ou do aprisionamento doméstico, dos enfrentamentos cotidianos, das perguntas renovadas diariamente pelas notícias e perdas e mortes, fechávamos a porta de nossos quartos, espelhos côncavos substituídos pela tela plana dos dispositivos, convocávamos antepassados, revisitávamos as aldeias de nossas origens, dançávamos nossas próprias espirais de memória e sonho, reconhecendo em nossos corpos e espíritos as evidências do tempo espiralar, tão caro à Leda, que articula na experiência do presente o que está permanentemente manifesto naquilo que se passou e que age agora sobre nós e que só pode ser compreendido a partir da consciência de pertencimento a um núcleo, portanto, sempre coletivo. E, mais que tudo, nos entregávamos à beleza das palavras que seguiam a gente sobre nossos, todos, sentidos, enquanto trabalhavam para romper o silêncio, quase já natureza da mulher do poema, e materializar-se na voz múltipla que acaba por se fazer no jogo de compartilhamento que o teatro é. Foi este o texto que escrevi para compartilhar com vocês. Que lindo, que maravilhoso. Que lindo. Que bom. Um verdadeiro ato teatral, um monólogo. Maravilhoso. Eu fiquei feliz porque o texto reconhece várias coisas ditas aqui, né? Com certeza. Todas as falas conversaram, embora não tivessem conversado, né, em forma de textos, de depoimentos, de experiências compartilhadas, mas todas as falas dialogaram, né, com a mesma ancestralidade, com a mesma potência e com tudo isso que a gente está realmente querendo trazer aqui hoje. Bom, eu passo a palavra para a Silvana e para a Andrea, se quiserem fazer alguma pergunta.
Primeiramente, quero agradecer as três falas, assim, muito impactantes, cada uma à sua maneira e dentro do seu contexto, né? Mas aqui, começando já com a Teca, você falou da troca de pele, né? Eu, num primeiro momento, senti sei lá, todo um tremor e um arrepio de pele aqui pela sua fala, sua narrativa, né? E acho que fica aqui com a minha primeira questão na verdade, eu só queria ouvir um pouco mais sobre essa ideia da equidise epistêmica, que eu achei muito interessante esse conceito que, pelo que eu entendi, ainda está talvez em gestão, mas que eu acho que é um conceito muito rico, né? Porque tenho pensado muito nisso, às vezes as discussões vão para um campo de um contexto social, histórico, político, e de repente a gente sempre está tentando trazer um pouco a discussão para o corpo, né? Aqui já fazendo a conexão com a fala da Fernanda, que aqui eu vou abrir um parênteses, porque eu fico muito orgulhosa de ver, assim, como orientadora, assim, os saltos que a Fernanda foi dando ao longo da trajetória na graduação e, sobretudo, agora, nesse final, né, como pesquisadora, assim, impressionante, e parabenizo. E aí também já, enfim, então, além de querer ouvir um pouco da Teca sobre a equidise epistêmica, eu gostaria de ouvir, Fernanda, se você pudesse falar rapidamente aquela história do fio do cabelo crespo que sobe em espiral para o alto, que eu acho genial aquela metáfora e que explica muito do que é, né, para um corpo de uma mulher negra numa aula de corpo, uma aula de dança, lidar com as metáforas que são fornecidas e, de repente, como isso pode ser transgressor e trazer uma ideia de uma educação decolonial, no caso de uma educação para o corpo, né? Enfim, e aí a Bel, muitos aplausos aqui, eu fiquei muito tocada e eu compactuo da fala da Eliana, foi de fato aqui uma performance, uma fala performativa muito, muito bonita, muito tocante. Parabéns. Obrigada. Sou eu, né? Então, eu sou muito de ficar pensando no que eu estou fazendo, né? Aquela questão da reflexão, e eu falava antes assim, acho que eu sou filósofa. Eu tinha essa impressão do que eu sabia de filosofia e dizia, nossa, eu sou muito filósofa. Mas isso também me levava para uma questão muito forte dentro da questão negra, que é você ter o que falar, mas muitas vezes não ter quem queira ouvir. Então, aqui no Nordeste, não sei se vocês conhecem a expressão, fala mais que a nega do leite. Vocês conhecem essa expressão. E quando eu faço o meu trabalho lá do mestrado ou doutorado, eu digo, nossa, eu estou falando mais. Eu coloco assim, nossa, eu estou aqui pensando na nega do leite, que falava muito, mas quem que a ouvia? Para discutir a questão do multiculturalismo, né? Porque lugar de fala, não, um monte de história, mas quem quer ouvir? As pessoas que estão falando e falando de si, porque hoje em dia, quando falamos algo, aí vem aquela questão do mi. E aí você volta para o silêncio. Então, ficava muito assim, nossa, o lugar que eu posso escolher para falar, então é a escrita. Esse lugar que eu escrevo, assim como a Conceição, a escrevivência, esse lugar de escrever é um lugar político. É um lugar político muito privilegiado em poder escrever, em poder me comunicar com outras pessoas na questão individual e coletiva. E aí a questão do trocar de pele, essa que diz, tem a ver com aquilo que eu ia continuar a fala, que era, eu parei lá no cartaz, no Sankofa, que é esse pássaro africano, esse adinkra, que é um ideograma do povo especial, o povo ganense, que é você, o pássaro que tem um ovo na boca, né, e virado o pescoço para trás.
É você voltar a olhar o passado, o ovo é o futuro, você olha o passado com este ovo que é renascer. Esse renascer. A figura dele é esse renascer. Então, para mim, esse renascer, esse futuro, esse renascer, ele se faz toda vez que eu vou construindo este meu itinerário, construindo outras formas de existir, de resistir. Em especial, é uma coisa muito assim íntima, na minha relação com minha mãe. A minha mãe, ela vem de uma história que eu chamo de narrativas da ausência e do maldizer. Porque a minha mãe não teve infância, adolescência, fase adulta. Minha mãe, ela fala, eu não teve pai, minha mãe não sabe o dia que nasceu, ela é louca para saber que dia que é o aniversário dela. Ela queria saber o dia do aniversário dela, ela não sabe, porque a minha avó, diante de uma situação econômica onde o marido morrera e ela ficou com um pedacinho de terra e não sabia como lidar, que acabou tudo, né? Acabou as provisões, e uma pessoa vizinha, acho que alguém lá, tomou essas terras da minha avó, e minha avó ficou sem saber o que fazer com os filhos, acabou dando os filhos a outras pessoas, e a minha mãe nunca perdoou. Então, a minha mãe, ela foi morar com um casal de velhos que, né, a criou, e ela sempre ficou com essa dor. Então, ela não teve mãe, ela não teve escola, ela não teve parente, ela não teve infância, ela não teve nada, ela só tinha ódio. A minha mãe, ela é isso. Então, isso é ressonância colonial, é o que racismo faz, mas que são minúcias que ficam guardadas nas pessoas. E a minha mãe, só depois, quando eu vou escrever, e meus processos também de olhar para mim mesma, é que eu encontro a minha mãe e vou perdoar muita coisa, e vou tirar muita coisa que ela me disse enquanto criança, e que eu seria aquilo mais tarde, vou tirar muita coisa que ela me falou, dentro desse ódio e do maldizer, porque a minha mãe, ela não sabe falar de amor. Ela não sabe o que é isso. Eu ficava tentando descobrir quando foi que ela amou. O que é amor para minha mãe? E eu fui percebendo que amar para ela, muitas vezes, era cozinhar algo para a gente. Mas nunca teve toque. Corpo, esse corpo que você está falando, Fernando, em relação à minha história, é um corpo que nunca é abraçado, que nunca é beijado, que nunca é acalentado, que nunca... Porque minha mãe não sabe fazer isso. Ela, como não recebeu, isso eu vou compreender depois. Então, eu vou trocando de pele, compreendendo a minha mãe. Né? Claro que é um processo muito doloroso, gente. Aqui eu sei que aqui não é lugar de terapia, mas a escrita é terapia, e está também aquilombada como Beatriz Nascimento é nossa terapia. Não é isso, Fernando? Aquilombamento também é para ouvir a outra, as dores no coletivo, na sororidade. Então, minha mãe dizia, você, quando casar, vai apanhar do marido, porque você não sabe fazer nada. Eu dizia, eu vou me casar nunca. Você precisa o vestido. Não pode usar essa roupa com os ombros, esse corpo do lado de fora. Quem quer ver, Fernanda? Quem quer ver este corpo? Então, a roupa tinha manga, tinha lacinho aqui para esconder esse corpo. Tinha que esconder os dentes para não ficar com esse riso, né? Esse riso. Eu tinha que esconder esse corpo. Muitas vezes eu encontrei na fala do Cacá Verá Jacopé, que ele é indígena, né? E ele falou uma questão numa entrevista que era muito próxima a mim. Muitas vezes eu falei, meu Deus, eu quero ficar invisível. Eu queria ser invisível. Meu desejo era ser invisível, muitas vezes. Mas como o corpo negro pode ser invisível? Então, você pode fingir que é invisível na sala de aula, ficando quieta no silêncio. A última carteira, e se pudesse um buraco na parede entre a carteira e o corpo, para você esconder, para nunca falar. Se eu pudesse, eu nunca chegava nem no espaço, para não ser aquele corpo que chega,
porque sempre quando chega o corpo negro, antes de chegar uma mulher, a intelectual, a professora, chega o corpo negro. E aí eu vou tirando essa pele que não me serve mais, porque eu posso chegar agora, eu estou aqui na live. Esse processo de aula remota também foi um processo muito também complicado. Se colocar para um monte de aluno e não ver os alunos, eles que estão invisíveis, eles que estão invisíveis. E eu, meu Deus, eu estou aqui visível, exposta. Tirando a pele, trocando de pele. Está aqui, Eliana, onde nós nos conhecemos? Nos conhecemos saindo de um congresso em Mar del Plata. Desculpa aí, colar de beijos. Num banco de aeroporto e depois... no banco de aeroporto, né? No voo, Mar del Plata, imagina aquela pessoa que queria ser invisível. Hoje, trocando de pele, eu quero me aparecer, né, gente? Me aparecer de uma maneira muito bonita para as meninas, Fernanda, as mais novas iguais a você e outras mais novas que estão por aí em outras salas de aula, em iniciação científica, em educação infantil, para dizer que é possível, mas só trocando de pele. Porque senão aquela pele me arrastaria, não caberia a mulher que eu sou. Eu sou grande, a pele não cabia. Então, aquilo que minha mãe disse, por exemplo, a minha mãe, ela fala assim, mas você está dando uma aula na universidade? Eu falo, estou. Aí ela pergunta, isso dá dinheiro? Aí você fala, mãe, ela tem uma palavra com 3 letras que lhe derruba. Ela fala, quá. Quando ela fala quá, você pode esquecer tudo. Então, eu vou trocando de pele. Não dá dinheiro, mas não tem dinheiro que pague, muitas vezes. E aí eu vou, né? Nesse trocar de pele. É que diz, vamos lá. O nome que eu achei, agora eu estou pensando na que diz epistêmica. É que diz epistêmica, mas é muito mais que epistêmica. É psicanalítica, é curativa, é um monte de coisa, gente, que eu estou criando, que eu estou pegando essa palavra e dizendo, é isso que eu estou fazendo para poder resistir, no resistenciar de outras formas. Mas claro que eu não posso esquecer, a pele que fica também traz marcas daquela que se foi. Claro, eu não estou podendo negar, estou querendo suavizar a questão. Então, minha mãe, quando ela fala assim, você está dando aula, ela fala, com esse cabelo? Eu falo, minha mãe, com esse cabelo, qual outro que eu tenho, mãe? É da senhora também. Ela fica assim, ela entra em confusão, em contradição, muitas vezes, os cabelos da senhora, mãe. Ela fala, a gente começa a rir depois, porque não tem para onde sair, tem que rir. Ela fala, meu mesmo não. Eu falo, meu mesmo não. Então, a minha mãe, ela tem essa pessoa, porque ela foi gestada dentro desse processo colonial, que eu chamo de narrativas de ausência e maldizer. Não saber, não foi à escola, não saber o dia que nasceu, não ser brutalizada. Ela me dizia assim, às vezes, contando coisas, ela dizia, às vezes, eu pensava que eu era bicho, de não ser gente, porque tudo lhe foi negado. E ela ela casou com meu pai, esperando que meu pai fosse aquela pessoa empreendedora como ela é. Meu pai não. Meu pai, paz e amor, zen. Ela, meu Deus, não tem projeto de vida, não. E ela começava a construir casas. Ela começava, vamos comprar casa. Ela fazia ali a massa junto com o pedreiro. Ela ajudava o pedreiro. Minha mãe é empreendedora, ela tem casas de aluguel. Ela fala, eu não tiro nada. Eu tenho as minhas casinhas no aluguel. Ela se acha. Ela se sente hoje. E colocou os filhos na escola, mas assim, os filhos e as filhas, tudo bestas. Ninguém sabe ganhar dinheiro, ninguém é político, ninguém vai no palanque falar nada, ninguém... Sinto muito, o capitalismo tomou conta dela. Ela acha que tinha que chegar lá e falar nos palanques, ser política, representante do bairro. Quando é eleição, gente, eu fico morrendo de medo, minha mãe. Ela fica provocando porque o partido está melhor. E agora que está sabida, vindo televisão todo dia.
tá sabida, comentando as coisas dentro do português. Ela assim, voltando, ela foi para a escola e ela começou na educação de jovens e adultos, ela aprendeu a ler um pouquinho, e quando vi minha mãe lendo um pouco lá o livro, ela juntando palavras e lendo, gente, que emoção que foi. Então, Deca, assim, oi, desculpa, eu não, falo muito. eu estou ouvindo você falar e lembrando, né, esse ano foi muita comemoração do Paulo Freire, e não Sim, posso deixar de lembrar, né, de tudo que você está trazendo, da experiência, né, da pedagogia dos e das oprimidas, né, isso, mas, isso. e também mostrar que uma pessoa como o Paulo Freire, foi tão maravilhoso, mas quantos e quantas Paulos e Paulas Freire temos por aí, Exato, e que nós não conhecemos, né, e que nós não é aprendemos isso, na escola, e essa é a reflexão também que isso, a gente quer trazer, né, é isso, da questão do isso. aprendizado. Quantas e quantos autores de corpos negros, né, que nós deveríamos ler também para falar da pedagogia do oprimido e da oprimida, né, Então, porque é não há isso. mais oprimidos e oprimidas do que esses corpos negros Com que certeza, vocês com estão certeza. trazendo, né? O Abdias Nascimento é um, nós temos que ler Abdias, nós temos que ler muitos que vieram aí, que também tem uma história muito, muito interessante, desculpe, Andréa, mas ainda continua sendo a que dizem. Uma questão muito séria para a gente, enquanto pessoas negras, é que a história nos narra sempre como pessoas analfabetas, mas nós temos trabalho de pessoas escravizadas que liam, e eu tenho um trabalho sobre isso, eu tenho um artigo que é Eu aprender a ler para ensinar meus camaradas, que eu trabalho essa questão, que são textos de pessoas escravizadas, e agora, que é de um amigo meu, que não está mais entre nós, a pesquisa dele era, e agora com a escrita aos escravos, para tirar também dessa questão memória coletiva ou imaginário coletivo, que não havia letramento dentro das questões das pessoas escravizadas. Sim, havia sim, mas a história também nega isso. Só passam como pessoas que não sabem ler ou escrever, e que esse corpo é o corpo só do labor. Então, muitas vezes, na consciência negra, quando tinha evento na escola, que era só capoeira, maculelê, dança, eu dizia, não é só dança. Não é, não reduzindo a dança, mas a parte intelectual, outra parte, ela é apagada. E o corpo tudo junto, ali dentro da questão africana, essa questão do pensar, tem os Odus, que é um trabalho muito sério da Adilbina Machado, que ela propõe junto com Eduardo vice-versa. No caso, são Odus. Odus é outra maneira de também olhar para a questão africana, são caminhos. E um dos Odus que eles trazem é que, na filosofia africana, o pensar é com os pés, não é com a cabeça. Pisar o chão da realidade, você pisa com os pés. Né? Vem para a realidade. Né? Sim, Outra lógica do olhar. Então, isso também é que diz epistêmica de você mudar também o modo de pensar acerca dos corpos negros. Não são só corpos do labor, com são certeza, corpos do pensar também. É isso. com certeza. Fernanda quer complementar? Ah, nossa, eu ficaria ouvindo mais. Essa é a minha sensação, de querer ouvir mais. Nossa, muitas coisas, muitos momentos eu lembrei do meu pai. Para mim tem um pouquinho da sua mãe, uns traços. Mas algo que eu queria comentar, que a Teca trouxe, né, sobre esse falar e quem escuta, né? E a Andrea fez esse comentário sobre né, esse orgulho que ela sente de me ver nesse percurso, né? E eu sempre falo isso para a Andrea quando eu estou presente dela, mas é porque eu não consigo realmente não falar, assim. Que eu acho que, para mim, enquanto aluna recém-formada, é um processo
muito necessário, que eu precisei, e que bom que eu vivi dentro da academia, do meu percurso dentro da universidade, foi de ser percebida, né, de ser percebida, de ser vista, de ser escutada. E a Andrea é uma dessas professoras que eu tive a sorte de encontrar nesse percurso, porque eu acho que é muito o que a Teca fala, né, de falar, de estar ali, mas quem está percebendo, né, e perceber com o corpo todo. Então, obrigada, Andréia. E, enfim, obrigada a todos os professores que estão nessa arte de perceber, né, nessa escuta do outro, que eu acho que, enfim... Eu que agradeço. É isso. Mas eu quero comentar o que a Andréia trouxe, né, sobre o fio do cabelo. Junto com a iniciação científica, eu também finalizei a graduação, então eu fiz o TCC, né? E aí a minha pesquisa de TCC em atuação foi perspectivas negras para pensar a atuação e a escrita de si. E aí eu achei aqui rapidinho no computador, eu queria ler o trecho, assim, que eu acho que dá para compreender o que a Andréia apontou. E aí eu vou ler um pedacinho do que eu escrevo no TCC. Anos antes, em 2016, fui convidada a adentrar o Laboratório de Pesquisa e Estudo em Transteatalidades, o LAPET, da professora doutora Sayonara Pereira. E apesar de uma estadia curta, tive a oportunidade de participar de uma semana de workshops, e entre eles estava a aula de Luciane Ramos. Durante sua aula, Luciane evocava imagens para nos auxiliar nos acionamentos do corpo, e uma das suas orientações me marcou profundamente. Agora, imaginem um fio de cabelo crespo que conduz a sua cabeça ao céu. Procedimentos como esses eram comuns durante as aulas de corpo, que pretendiam direcionar nossa atenção e consciência para a coluna. Porém, era a primeira vez que eu imaginava um fio crespo. Pela primeira vez, durante uma aula de corpo, eu me lembrei que meu corpo era constituído de fios crespos que naturalmente crescem em direção ao céu. Esse detalhe, sutil e preciso, me lembrou da existência do meu corpo e da sua forma. Mas dessa vez, meu corpo não era algo que eu procurava minimizar ou esconder, a fim de alcançar uma certa uniformidade, mesmo que de uma forma inconsciente. Enfim, aí eu vou relatando esse momento, mas eu acho que é sobre, né, isso que a Teca trouxe na sua oralidade, no seu falar de si, que é esse lugar da invisibilização mesmo, né, e de como aluna, né, e eu acho que o mais interessante, né, como aluna de um curso de artes cênicas, né, que o meu lugar de trabalho é em relação ao meu corpo, o quanto eu sempre busquei entrar numa lógica de invisibilidade mesmo, porque de imediato eu sou vista, porque a invisibilidade não está dada para corpos negros, né, para corpos brancos sim, não existem corpos brancos, existem corpos. E aí o meu é o corpo negro, então ele não é invisível. Mas em cena, né, onde isso está bem colocado, eu sempre busquei muito esse lugar do uniforme, esse apagamento de mim, assim. E aí eu acho que esse momento do fio crespo é quando eu tiro uma camada da minha pele. Aqui pegando a Teca para pensar agora, eu acho que é quando a cobra que sou, troco de pele, assim. Enfim, obrigada. Que bom, que lindo. Silvana? Sim, eu não vou fazer muitas perguntas por causa do avançado da nossa hora, mas dizer da minha alegria de ouvir vocês, né? A Teca, eu queria convidá-la para vir aqui em casa um dia, a gente ficar a tarde inteira ouvindo essas histórias, porque é disso que se trata, né? Então, muito feliz, muito comovida em ouvi-la. Foi realmente... Mas eu estarei lá, viu, Silvana? Com certeza.
Eu estou lá nessa tarde. Temos que levá-la na escola para ela contar tudo isso para as Eu nossas... achei que você ia dizer, eu achei que era esse o convite. Eu acho que sim. É que eu sou um pouco egoísta, eu quero tê-la um pouco para mim primeiro, depois eu empresto para a escola. Fernanda, que alegria ver você com toda essa vitalidade, esse desejo de abraçar o mundo, que eu acho que é isso mesmo que você tem que fazer, tentar abraçar o mundo, né? E Bel, que é uma companheira muito querida, muito sensível, e quando eu a convidei, e ela estava um pouco angustiada sobre como apresentar, o que apresentar, eu digo, traz apenas o seu olhar, porque o olhar da Bel sobre os processos pedagógicos, sobre os assuntos, os temas, os materiais com os quais ela trabalha, é sempre de uma poesia, de uma generosidade que é extraordinária, né? Então, eu tinha certeza de que ela ia trazer para a gente algo muito comovente, muito bonito, né? Então, da minha parte, eu apenas gostaria de agradecer muito, dizer que acho que foi um encontro belíssimo e que eu espero que a gente possa voltar em outros momentos para conversar e fazer um recorte um pouco mais, se possível, né, mais vertical, com mais tempo, para a gente poder estabelecer essa troca. Felizmente, estamos todos mais ou menos próximos, né, Terezinha? Eu adoro a Bahia, eu estou até reformulando o meu convite, eu gostaria que você me convidasse para a sua casa, principalmente agora que virou presencial, né, porque seria uma delícia poder vê-la. Eu tenho grandes amigos na UFBA e sempre é um prazer estar por aí. Então é isso, Eliana, eu prefiro, acho que talvez deixar, se você quiser concluir, fazer mais alguma observação da minha parte, eu só tenho que agradecer a presença e a companhia de vocês nessa noite. Eu também só queria agradecer a todas e dizer que foi um momento muito especial, como eu imaginava mesmo que seria. Realmente, infelizmente, o tempo é limitado, né? Nós gostaríamos que fosse muito maior. Eu passo para a Terezinha, depois para a Bel e depois para a Fernanda fazerem as suas considerações e já me despeço de todas. Muito obrigada. Gente, muito obrigada mesmo. É um processo que eu estou chamando de no luto à luta, né? Aquela história que nós temos posto aí, né? Esta pandemia também me trouxe uma palavra, que é a palavra nojo polissêmica, que ela quer dizer também luto, né? Tempo de nojo é um tempo de luto na polissemia. E como lá no começo nós vimos que eu sou do mestrado, da revista, de um monte de coisa que vocês falaram aí, que a hora que eu fico assim, nossa senhora, é isso mesmo. Então, esse tempo de nojo, esse tempo de luta, nos coloca na brecha, nessa brecha de buscar saídas, de encontrar os outros, encontrar aqui vocês também hoje, querer vir para Salvador, para minha casa, e essa questão dessas trocas nos dá também uma ideia de esperança, não é? De renovação, de encontrar os colegas. Eu tenho encontrado tanta gente nessas lives, porque acho que, né, tanta gente que fala assim, nossa, eu quero ficar te ouvindo. Mas, gente, o que esse povo está achando do que eu estou falando? Porque eu fico falando sozinha minhas reflexões, e quando eu levo para as pessoas, falam, eu nunca pensei nisso, que interessante. Acho que eu vou fazer um livro agora, né, Liana? Escrever um livro. Vocês estão me dando Com certeza. Eu ia até dizer, quando você falou do sofrimento e das lembranças sofridas, né, do galo com o ovo, que é o futuro, mas olhando para trás, eu me lembrei muito do Robert Schumann. Tem um livro, uma biografia que abre falando sobre ele, que fala a música é feita do mesmo material que mata o artista. Então, esse sofrimento que vira poesia é o mesmo sofrimento mas aqui não mata, não. Aqui só renova, só mata as peles velhas
né, Teca? As peles velhas, E só pois se é. renova e só dá lugar a peles novas, graças, né, Então, muito aos obrigada, deuses e às porque deusas. nisso, muito obrigada, porque a narrativa poética, essa questão nova que eu estou trazendo, eu compartilhei hoje com vocês. Primeira mão, era roda de conversa, e eu vejo, né, André, que eu vou continuar, como é que diz, epistêmica, porque tem futuro, né? Muito obrigada pela audição, pela escutatória, como diz Rubem Alves. Muito obrigada. Eu ouvi muito, aprendi muito, sinto muita gratidão por essa noite. Agradeço, Silvana, o convite, a confiança e as palavras, e agradeço muito a todas pelo crescimento que significa o encontro, né? Contente. Boa noite. Eu agradeço muito também, especialmente porque eu realmente me sinto muito sortuda, abençoada de estar aqui. Com a idade que eu tenho, me sinto assim, eu achei que eu seria um peixinho fora d'água, mas é bom também ser peixinho fora d'água e nadar por outras águas, enfim. Então, eu agradeço muito pelo convite, Andréia, pela confiança de todos aqui. E eu espero encontrar vocês em breve, em outros momentos, nos mares de Bahia, talvez. E é isso. Boa noite a todas. Que bom, que bom, que bom. É isso, então, gente? Sim, Então, muito obrigada, boa gente. noite. Obrigada. Muito obrigada, foi muito bom. Muito obrigada, Helena, pelo convite, viu? Pela confiança.